Amados irmãos e amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo envolva você, envolva todos da tua casa. E que os céus hoje resplandeçam sobre você com a luz de Deus e com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados e amadas, muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Muito obrigado pelo like e muito obrigado pelo compartilhamento. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e compartilhe essa mensagem com quantas pessoas você quiser. É para todos. Quanto mais você compartilhar, melhor será para todos nós. E principalmente para quem você compartilhar, com certeza ele vai receber uma bênção especial de Deus ao assistir essa mensagem. Essa mensagem é para ser compartilhada, é para ser dividida com outras pessoas, para que mais pessoas aprendam do nosso Deus. Talvez você esteja, quem sabe, me odiando ou me amando, mas eu não vou enganar você. Esse canal não tem esse objetivo. O meu andar com Deus é um canal que nasceu na orientação do Espírito Santo para aqueles que desejam ter uma vida transformada pela palavra de Deus. Daqueles que, como a boa terra, abrem o coração dia a dia para ser molhado, encharcado no orvalho do Espírito Santo. E Deus quer derramar hoje uma gota do Espírito Santo em você para iluminar você e dar a você entendimento da palavra. Não vou enganar você. Se você está procurando um canal de entretenimento que traga boas notícias para você, então a boa notícia desse canal é que Deus ama você e que Deus está disposto a mover o céu. Ele está disposto a mover montanhas por você e trabalha 24 horas para salvar você. Essa é a boa notícia. Eu não vou dizer aqui que esse Deus de amor, depois que ele faz tudo isso, ele simplesmente vai deixar você continuar como você está. Ele quer fazer uma obra diferente na tua vida, uma obra maravilhosa. E essa obra é um transplante de coração. E isso vai ser doloroso. É um processo que não acontece em um dia, nem dois. É uma vida inteira de santificação. E Deus quer fazer isso na tua vida, porque o desejo de Deus, o alvo de Deus para você é o céu. É a vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação e o arrependimento e a salvação. Deus é contigo. Louve a Deus. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim.
vivo mais eu, Cristo vive em mim. E na sequência vamos orar. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus. E diante de Ti queremos viver para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor se tornou homem. O Senhor moveu o céu, esvaziou o céu, porque o Espírito Santo veio para cá. Jesus Cristo veio para cá para oferecer a todos nós a vida eterna, a salvação. O Senhor demonstrou o teu grande amor para conosco ao dar Jesus Cristo como propiciação, como sacrifício, como oferta pelos nossos pecados. Muito obrigado por este amor, Senhor. E que este amor continue sendo derramado hoje em nosso coração. E que a tua palavra seja viva em nós. Que ela transforme os nossos sentimentos, transforme os nossos desejos, purifique as nossas ações, para que em tudo possamos exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de um milagre também em nossos relacionamentos, em nossa vida pessoal, em nossa vida financeira, em nossa vida espiritual. Precisamos de um milagre. Então, Senhor, abre a janela dos céus, rasgue o céu hoje, Senhor, e derrame bênção sobre cada um dos teus filhos e filhas que assistem a esta mensagem. E sobre todos nós. Que o Senhor agora fale ao nosso coração. Que o Senhor toque em cada um de nós. Que o Senhor manifeste a tua graça e a tua glória em cada um de nós agora. Oramos agradecidos no poder do Espírito Santo, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, como eu dizia antes da oração, Deus, Ele é apaixonado por você. Essa é a boa notícia. Esse canal jamais vai dizer para você que esse Deus que dá essa boa notícia para você vai deixar você continuar vivendo uma vida sem significado, sem propósito. Por quê? Porque Deus não quer que você pereça. Deus quer que você alcance o arrependimento. Deus quer que você alcance a purificação. Deus quer que você alcance a salvação. Então, se você acha que o Deus do céu, que manifesta a você a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que dá essa boa notícia para você de que ama você, que está interessado em você, que vai fazer de tudo para salvar você, Ele vai simplesmente permitir que você continue vivendo esse cristianismo vazio, destituído de poder, destituído de alegria, destituído de esperança? Então você não leu a Bíblia ainda. Eu jamais, em meu canal, vou dizer para você que Deus está feliz quando Deus não está feliz. Que Deus está satisfeito quando Ele não está satisfeito. A história do povo de Deus mostra um povo rebelde e um Deus amoroso. Um povo de dura cerviz, coração fechado, mente fechada, e um Deus disposto a falar, a mover o céu para alcançar esses corações empedernidos. Mas no final, a gente viu na mensagem de Oséias, está entregue aos ídolos? Não posso fazer mais nada por você. Está entregue ao pecado? Vou deixar a tua casa. Mateus capítulo 23, versículo 37 a 39 e Oséias capítulo 4, versículo 17. Percebe?
Esse Deus, ele é capaz de dizer: eu vou agir na tua vida se você deixar. E enquanto você deixar. A partir do momento que você disser não para mim, eu também eu vou deixar você em paz. Vou deixar você seguir seu próprio caminho. E o caminho que a gente escolhe para nós mesmos, embora possa parecer caminhos de vida, é caminho de morte. É caminho que só produz infelicidade, tristeza e derrota. Agora, aqueles a quem Deus consegue uma morada no coração, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: se alguém abrir a porta, se é condicional, e não é Deus que vai arrombar a porta, é você que tem que abrir, porque a porta está trancada por dentro. Deus está do lado de fora. E esses que Deus quer salvar, que ele consegue entrar, ele não vai dizer para você: agora, filho, está tudo bem, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Tem muita gente vivendo a religião de Acabe. Acabe era um rei de Israel que ele escolheu para si 850 profetas. E todos os dias os bajuladores profetas de Acabe diziam para ele: olha, Acabe, está tudo bem, você vai ter sucesso, você vai alcançar tudo que você desejar, você vai ser vitorioso aonde você for, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E aí chega um Micaíazinho da vida e diz para ele: Acabe, você vai morrer hoje. E Acabe manda prender Micaías e diz para ele: não é para dar nem pão e nem água para ele, até eu voltar. E aí Micaías diz: olha, você volta hoje, mas você volta sem vida. Se você voltar com vida, Deus não falou comigo. À tarde, o povo traz de volta o corpo de Acabe sem vida, porque a palavra de Deus é a verdade. Esse Deus que traz a notícia boa para você é o Deus que diz para você e para mim. É o Deus que vai dizer para você que você vai passar pela água. Você vai passar pelos rios. É o mesmo Deus que vai dizer para você que você vai passar pelo fogo. Isaías capítulo 41. Só que ele disse: quando você estiver passando pela água, quando você estiver passando pelo fogo, você não vai estar só. Ele vai estar com você. Ele não vai impedir a água, ele não vai impedir o fogo. E aqui a gente sabe que água e fogo são perseguições, são provações, são angústias, são perdas, são tragédias. Esse cristianismo que oferece a você uma igreja que você não vai ter mais problemas se você aceitar Jesus Cristo é mentira. E Deus não está nesse lugar. E nem a palavra de Deus está aí. E Deus ainda tem um convite para você. Apocalipse 18. A gente vai trabalhar esse texto ainda, mas eu quero mostrar para você. Apocalipse 18. Deus diz: sai dela, meu povo, para que você não seja cúmplice das mentiras, do engano e do pecado que aí é propagado. E aí Jesus Cristo vai dizer naquele grande dia: não conheço vocês, nunca conheci vocês que praticam o pecado. E a palavra prática aqui é um ato continuado, um ato habitual. O pecado está presente na minha vida, está presente na sua vida. E aí a gente não tem como se libertar da presença do pecado em nós. Porque todos pecaram, diz a Bíblia. E destituídos ficamos da glória de Deus. Agora, uma coisa é eu pecar por ignorância ou involuntariamente. Eu não quero pecar, mas eu assim mesmo cometo pecado. Outra coisa é eu praticar o pecado. Significa que eu tenho o hábito de pecar. 1 João capítulo 5 diz que os filhos de Deus não vivem na prática continuada do pecado. Eles até pecam. Capítulo 2 diz que se você pecar, você tem um advogado. Paulo diz que ele não queria pecar, mas ele pecava.
Mas isso é um acidente, pecado acidente. Agora, esse Deus de amor, que permite as provas, as angústias, o sofrimento, tudo isso tem um objetivo. O objetivo de Deus não é condenar você, não é afastar você da presença dele. O objetivo de Deus para você e para mim, ao permitir as provas, a água, ao permitir o fogo, é purificar você. Abra sua Bíblia. Vamos começar a nossa mensagem de hoje. E vamos começar lá em Zacarias. Tá? É o penúltimo livro do Velho Testamento. Você abre a Bíblia em Mateus, aí você volta uma página, é Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Aí você volta mais 2 páginas de Malaquias, que é pequenininho, tem 4 capítulos. Então você encontra Zacarias. E o capítulo 13, versículo 8 e 9, Deus mostra o resultado da semeadura. Não esqueçam, gente. Façam análise, façam a vigília, façam um jejum na parábola do semeador. E você vai ver que o Deus eterno, ele tem só um interesse no ser humano, que é salvação. E quando Deus tem interesse de salvar, ele não tem interesse nenhum de condenar, nem de prejudicar ninguém, ou destruir ninguém. A gente inclusive viu na mensagem, né? A mensagem de ontem, Ezequiel 33, versículo 11, você pode fazer uma reflexão também. Agora, esse Deus de amor mostra o resultado da semeadura. Verso 8 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor. Em toda a terra, diz o Senhor. 2/3 dela perecerão e serão eliminados dela. 2/3 perecerão e serão eliminados dela. Foi Deus quem quis assim? Foi Deus que estabeleceu que 2/3 da terra se perdesse? Será? Não creio nisso, mas vou mostrar na Bíblia para você que não. Deus não estabeleceu, Deus não predestinou 2/3 para se perder. Mas ele está dizendo que 2/3 da terra vai ser eliminada e vai perecer. Pessoas, inclusive o versículo 7, né, ele está falando de pessoas. Né? Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem e o seu companheiro. E o meu companheiro. Esse meu companheiro aqui é Jesus Cristo, tá? Aqui está falando aí da rejeição do companheiro de Deus, que é Jesus Cristo, enviado para salvar o ser humano. Né? Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Né? Esse homem aqui, esse pastor, também é Jesus Cristo. Está falando aí de Jesus Cristo. Mas volverei a mão contra os pequeninos. Então, Deus está falando do ser humano. Em toda a terra, todo homem tem a oportunidade da salvação, dada pelo próprio Deus na morte do pastor. Fere o pastor. O pastor foi ferido. O pastor foi crucificado. O pastor foi sacrificado pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus Cristo, João capítulo 10, versículo 10. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11, né? Versículo 10 diz que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, né? Que é Satanás. Só vem para roubar, matar e destruir. Mas o bom pastor, o pastor vem para dar a vida pelas ovelhas. Esse é o interesse de Deus. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Eu vou ler o verso 9 também, tá bom? Espera aí. Mas vamos ler Romanos capítulo... Não fecha a Bíblia em Zacarias, não. Mas leia comigo Romanos capítulo 5.
versículo 7, está escrito: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use a morrer. Capítulo 5, versículo 7. Deus está dizendo que talvez por uma pessoa boa, você esteja disposto a morrer por ele, a colocar a mão no fogo por ele ou por ela, a dar a vida ou dar um órgão por ele ou por ela. Você daria seu coração a alguém que você ama? É isso que Deus está dizendo aqui. E aí, o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para com você. Você mesmo que está vendo essa mensagem. Deus prova o seu amor para com você. E como foi que ele provou? Versículo 8, né? De Romanos 5. Mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Jesus Cristo, o pastor, morrido por você, sendo você ainda um pecador. Deus salva você do pecado. Deus não salva ninguém no pecado. Agora, uma vez que Deus salva você do pecado, Ele agora tem uma outra obra a realizar em você. Essa obra é terrível, essa obra é difícil, porque nós não gostamos nem sequer de pensar nessa obra. Mas observe, Zacarias capítulo 13, versículo 9. Essa terceira parte, diz o texto, que a terça parte restará nela. Esse resto que Deus consegue salvar, que Deus consegue entrar no coração, Apocalipse 3:20, né? Onde diz, se ouvir a voz e abrir a porta está trancada por dentro, Deus não vai arrombar, mas Ele vai atrair pelo amor. Jeremias 33, versículo 3 diz, com amor eterno eu amei você, e com bondade eu tenho atraído você para mim. E é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento, diz Romanos capítulo 2, versículo 4. Eu até citei Romanos 2, 4 ontem, mas na verdade é o capítulo 2, versículo 5, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. O verso 4 diz que a bondade de Deus me leva ao arrependimento. Na bondade de Deus, Deus quer modificar a minha história. Esse resto aqui, que a gente vai encontrar lá em Apocalipse, né? O resto, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, eles são purificados, eles são embranquecidos, eles são lavados no sangue do Cordeiro. A gente viu Apocalipse 22, versículo 14. Aí no versículo 9, Deus diz que tem uma obra a ser feita no coração dessa terceira parte, do restante, daqueles que abriram o coração, daqueles que aceitaram a palavra para dar frutos para a vida eterna. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Então a sua igreja está dizendo para você, aceite Jesus que você vai parar de sofrer. Aceite Jesus que você vai ficar rico. Aceite Jesus que Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar um carro, Ele vai te dar uma esposa, Ele vai te dar um emprego que você vai ganhar 10 mil reais por mês, Ele vai te dar isso, Ele vai te dar aquilo. Mentira! Quando Jesus Cristo chama você, Ele diz, você vai ser salvo. Agora você primeiro precisa passar pela água. A água da purificação. Você precisa passar pelo fogo. O fogo do refinamento. Leia o texto comigo. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará. Eu a ouvirei. Eu a ouvirei. E eu direi a ela, essa terceira parte, esse resto, esse remanescente. Deus dirá, ele é meu povo. E eles vão dizer, este é meu Deus. A boa notícia desse canal para você, Deus ama você e está disposto a trabalhar 24 horas para mover o céu e a terra, se preciso for, para alcançar você.
e dá a você felicidade eterna. Talvez ele até não permita que você passe por nenhuma dor, por nenhuma cirurgia. Agora, o texto diz que aqueles que amam a Deus, aqueles que abrem o coração para Deus, Deus vai purificar esse coração. Ele diz: eu farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei. Como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Então, quando Deus chama a gente, na verdade, ele chama a gente para a prova. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, a primeira coisa que Deus deu para ele foi a prova. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o mandamento de Deus, não comer. E aí estava a prova para eles. Não come, é fiel a Deus e é feliz para sempre. Nunca morre, nunca enfrenta dor, sofrimento, perda ou tragédia. Come, desobedece a Deus e enfrenta aí as consequências da sua escolha pessoal. Então cada um faz a sua própria escolha. A oportunidade é dada por Deus. A árvore estava ali e Deus disse: não, não coma. Deus disse para Saul: destrua todos os amalequitas. Deus disse para os antediluvianos: aí está a arca, entre na arca e será salvo. A arca esteve lá 120 anos, esperando pela aceitação daqueles que escolhessem crer no dilúvio. A oportunidade foi dada por Deus. A escolha foi do ser humano de ficar do lado de fora da arca. Deixaram Deus do lado de fora da sua vida e por isso ficaram fora da arca. Deus não é responsável pelo sofrimento, pelas tragédias que acontecem conosco. Agora, quando o cristão abraça o Evangelho, aceita Jesus Cristo, ele diz: agora eu vou provar você. E eu disse para você que, eu vou mostrar para você, que o interesse de Deus não é condenar, não é destruir. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, está escrito: há todavia uma coisa, amados, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não trabalha com amanhã nem com ontem. O teu amanhã não existe, o teu ontem já passou, então Deus não olha para o teu passado. Deus olha para o teu agora. E no teu agora ele diz o seguinte, versículo 9: ele não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos nós alcancemos o arrependimento. A terra vai ser destruída pelo fogo, diz o versículo 11 ao versículo 13. Mas o versículo 13 diz que todo aquele que espera em Deus, todo aquele que abre o coração para Deus, vai experimentar e vai viver com Deus no novo céu e na nova terra. Mas serão provados. Tito capítulo 2, está atrás de Hebreus, tá? Depois de Timóteo, você acha Tito. Atrás de Hebreus está Filemão, e atrás de Filemão está Tito. Só que Filemão é um capítulo só. Então é fácil achar Tito, porque está depois de 2 Timóteo e antes de Hebreus. Aí o capítulo 2, versículo 11 está escrito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens. Jesus Cristo, o pastor, foi sacrificado para salvar todo o pecador. Essa é a boa notícia do canal Meu Andar com Deus. Agora, eu jamais vou dizer para você que aceitar Jesus Cristo vai permitir que você nunca sofra.
Isso é mentira. Eu não vou enganar você com isso. Agora, Zacarias capítulo 3. Deus está dizendo o resultado da semeadura da palavra. E não foi ele que predestinou 2/3 para se perder. Ao contrário, ele predestinou todos para a salvação. Agora, 2/3 vão se perder por escolha própria, que é a semelhança de Saul, a semelhança de Caim, a semelhança de Saul, a semelhança das virgens nécias, escolheram não abrir o coração. Escolheram permanecer sendo um solo ruim, totalmente pedregoso ou parcialmente pedregoso, totalmente endurecido pelo pecado ou parcialmente sujo pelas pedras, que impede a planta de criar raízes para sobreviver às provas. E aí ele diz o resultado. Um grupo de pessoas, um resto, um remanescente. Deus tem um remanescente nesta terra. Esse remanescente está numa igreja só? Não. Esse remanescente está em todas as igrejas e até fora das igrejas. Deus tem uma igreja visível, que são os crentes que estão frequentando igrejas, crentes de verdade, crentes que choram, que lamentam não só o seu próprio pecado, mas choram e lamentam os pecados cometidos por todos os povos da terra. Leia Daniel capítulo 9, Neemias capítulo 9. Esses homens eles se quedam diante de Deus, caem de joelhos diante de Deus e choram e lamentam os seus próprios pecados e os pecados de todo o povo. E pede a misericórdia de Deus para se estender a todo pecador. E aí Deus vai e estende a graça, estende o perdão, estende a oferta de salvação para todos. E quando eu aceito a Jesus Cristo, aí ele diz, agora você vai ser provado. Para que você permanecer fiel, você seja salvo. Jesus Cristo vai dizer sobre isso, né? Abra sua Bíblia, Mateus, eu quero concluir com Mateus, capítulo 25, né? 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Está escrito, 24, 13. Aquele que perseverar, aquele que suportar as provas, aquele que suportar as águas, o fogo, e for embranquecido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, esse aí será salvo. Esse aí viverá com Deus para sempre. Mas o texto termina de Zacarias dizendo, esse povo vai invocar o nome de Deus e vai dizer, este é meu Deus, né? E Deus vai dizer, este é meu povo. Quem Deus vai dizer que é meu povo? Aquele que foi purificado, aquele que foi embranquecido, aquele que foi lavado. E quem é que opera essa mudança em nosso coração? Quem é que opera esse milagre em nosso coração? É o Espírito Santo. Deus quer fazer esse milagre hoje em mim, Deus quer fazer esse milagre hoje em você. Não quer você hoje dizer sim para Deus? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos diante de Ti. E é diante de Ti que queremos viver para sempre. Senhor, a vida cristã não é um mar de rosas, mas é um caminho que conduz para a felicidade e a vida eterna. Por isso, meu Deus, hoje abrimos o nosso coração, porque queremos dizer, Tu és o nosso Deus. E queremos ouvir do Senhor dizendo, Tu és meu filho. Como o Senhor disse para Davi, como o Senhor disse para Jesus Cristo, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Diga para cada um de nós agora, Pai, Tu és meu filho. Diga para cada um de nós, Tu és meu povo. Tu és meu escolhido, eu te chamei para salvá-lo. Oh Pai, aceita cada um de nós na Tua presença e abençoa-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.